Vamos fazer aquela declaração que eu gosto sempre de fazer, que é bíblica. Amém? Diga comigo, essa é a palavra de Deus. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Diga, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diga, eu posso o que ela diz que eu posso. Diga, e essa noite, essa poderosa semente será plantada no bom solo do meu coração. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém? Verdade, irmãos. A palavra é a resposta. A palavra é o nosso fundamento. A palavra, ela nos dá direções. Amém? Nos traz norte, nos traz direção. Então precisamos ouvir a palavra. O povo que conhece a palavra, o povo que conhece o seu Deus, é um povo forte que faz proeza. E nessa igreja, louvamos a Deus porque não temos falta da palavra. A palavra de Deus tem sido ministrada todas as noites de domingo e também nos nossos grupos de unidade. E essa palavra, se nós colocarmos ela em prática, nossa vida não é mais a mesma. Amém? Temos recebido muito. E não temos recebido leite, temos recebido alimento sólido. Quantos podem dizer amém? Alimento sólido. Pastor Aloysio e outros ministros que passam por aqui, ele tem liberado palavras de vida. Palavras que, com certeza, são palavras que são carregadas de muita graça, de muita revelação. Como no domingo passado. Quantos estavam aqui domingo passado? O pastor ministrou sobre desistir da infantilidade, deixar de ser criança. Então, se a gente colocar aquela palavra de domingo em prática, a nossa vida muda. A gente não vai querer ser mais criança, não vai ser mais enganado, não vai ser mais levado por todo vento de doutrina. Amém? Então, somos uma igreja que preza pela palavra e a palavra de Cristo. Amém? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Amém? Então, Cristo, ele sempre tem sido o centro aqui dessa mensagem. Não temos outra palavra para ensinar, para pregar, a não ser Cristo e Ele crucificado. Porque sabemos que essa palavra é o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus que é capaz de transformar tudo. Transforma vidas. Onde a palavra chega, ela faz a mudança. Porque essa palavra, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Amém? Quando a palavra é liberada, algo bom acontece. Nessa noite, palavras vão ser liberadas e algo bom vai acontecer. Amém? Alimento vai vir. Direções vão vir. Dons vão se manifestar. Porque quando a palavra é liberada, quando a palavra é pregada, nossa vida não é mais a mesma. Amém? Não tem como permanecer o mesmo ouvindo a palavra. Amém? Fé é gerado. Direções é gerada, quebrantamento é gerado. E o alimento que nós precisamos, ele está na palavra de Deus. Amém? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então somos uma igreja, somos um povo que tem o desejo pela palavra. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que desejai ardentemente o leite genuíno, que é poderoso para nos transformar. Então precisamos desejar esse leite, essa palavra. Que não é leite. Quando ela é revelada, deixa de ser leite, mas passa a ser um alimento sólido. Então, irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite para a gente ministrar é uma palavra que eu confesso a vocês que falou primeiramente comigo e tocou a minha vida muito forte. Porque me fez lembrar de uma caminhada, de uma jornada e de algo que, quando eu descobri, mudou a minha vida. Nós vamos falar nessa noite sobre identidade e propósito. Repita comigo, diga identidade e propósito. Identidade fala daquilo que somos em Deus. E propósito fala daquilo no qual nós fomos chamados. Então não tem como crescer, falou sobre crescimento domingo passado, se a gente não entende quem a gente é em Deus, aquilo que a gente pode em Deus, aquilo que nós temos em Deus, aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Quando entendemos isso, as coisas começam a mudar. Porque a revelação dessas coisas faz também eu entender o meu propósito, o propósito que eu fui chamado. Pessoas andam tristes e vazias porque ainda não descobriram ainda o propósito de sua existência. Eles pensam que foram chamados para algo e muitas vezes eles estão desconectados da sua função verdadeira, do seu real propósito. Sempre eu falo sobre isso. E minha vida mudou quando eu entendi uma mensagem que o reverendo pastor Miles Moore, ele falou uma vez, e aquilo mexeu com a minha cabeça. E eu já falei isso aqui diversas vezes, e eu me lembro uma parte que ele diz assim, ele diz que o lugar mais rico da terra é aonde? O cemitério. Porque lá no cemitério foram enterrados livros, foram enterrados dons, talentos que nunca foram colocados em prática. E, infelizmente, pessoas estão fazendo algo e pensam que estão dentro
dentro daquilo que Deus os chamou e muitas vezes não está. E por causa disso existe frustração, existe vazio, existe a falta de algo. E essa falta é o propósito. Amém? Nosso maior propósito é Cristo, é conhecer Cristo. Amém? Então, quando conhecemos Cristo, nós passamos a entender realmente quem nós somos. Amém, irmãos? Então, vamos começar primeiro em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um versículo muito conhecido. Irmãos, o mundo está em crise de identidade. Quantos sabem disso? Aquilo que era certo, agora não é mais certo. Valores foram trocados, foram mudados. Então, as pessoas que tentam andar em justiça, andar na verdade, andar na luz, ser pessoas íntegras, para o mundo é motivo de chacota. Para Deus não, amém? Para Deus nós fomos chamados para andar em justiça e verdade. Amém, irmãos? Mas para o mundo não, a gente tem visto aí coisas que a gente nem pode dizer o púlpito, já que essa palavra vai para a internet, porque é censurado. É tido como até, não pode mais falar sobre isso. E a gente tem visto aí pessoas querendo ser o que não são, e o mundo está em crise, irmãos. E a igreja é a resposta para esse mundo. A Bíblia diz que a igreja é a coluna, é a resposta. Coluna e verdade, e baluarte da verdade. Então, se nós, os filhos de Deus, não levar essa mensagem, não nos comportarmos diferente como luz, se a gente não tomar esse posicionamento de um filho, essa identidade daquilo que nós somos, então nós não vamos fazer a diferença nesse mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente, tem que ver luz, tem que ver sal, porque assim a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós somos a resposta. Nós somos a resposta lá no trabalho, nós somos a resposta para o nosso vizinho, nós somos a resposta para nosso lar. Onde nós fomos, nós somos a resposta. E o mundo tem que ver isso. O mundo não precisa ver um religioso chato, alguém que em tudo vê pecado, que aponta os erros das pessoas. Não. As pessoas têm que ver em nós Cristo, tem que ver em nós a alegria, o gozo e a paz que essa palavra carrega, para que eles possam querer saber e perguntar. A Bíblia diz que eles precisam saber, perguntar qual a razão da nossa esperança. Você sabe qual é a razão da sua esperança? Qual a razão da nossa esperança? Temos uma viva esperança, irmãos. A Bíblia diz que temos uma viva esperança. E essa viva esperança é Cristo. Essa viva esperança é a cruz, é aquilo que Ele fez por nós, aquilo que nos aguarda. As pessoas hoje querem viver ligadas ao passado. A nossa resposta não está no passado. A nossa resposta está no futuro. Amém? Vivemos daquilo que Jesus fez no passado, mas hoje para nós é presente. Hoje para nós é algo que transforma a nossa vida. Aquilo que Jesus fez é a partir de Cristo que nós vivemos. Diga, eu vivo a partir de Cristo. Estamos vivos com Cristo. Amém? Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a Bíblia diz que Deus nos vivificou e nos assentou junto com Ele nos lugares celestiais. Amém? Então não estamos mais mortos, não estamos mais perdidos. Hoje nós temos a resposta, porque temos o Espírito de Deus habitando em nós, que nos guia em toda a verdade e nos dá a resposta. Mas por que muitas vezes nós não sabemos a resposta? Estamos meio perdidos, porque infelizmente não estamos nos conectando com o canal no qual nós devíamos estar conectados 24 horas. Nos distraímos por tantas as coisas. Existem muitas distrações que nos tiram do foco, que nos desconecta. A internet está aí, os celulares estão aí, não é pecado, mas muitas vezes a gente fica tanto preso a algo, enquanto nós devíamos ganhar tempo com Deus, com a palavra, orando em outras línguas, buscando conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. Um amém. Vou repetir, tá? Deveríamos entender aquilo que nos foi dado gratuitamente. E a Bíblia diz que Deus quer nos revelar. E como é que Deus nos revela essas coisas? Diga comigo, pelo Espírito. 1 Coríntios diz aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido ainda não ouviu, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama o Senhor? Então tem algo preparado para nós que a gente precisa encontrar, a gente precisa descobrir, e nós só podemos descobrir em Cristo. Infelizmente a gente tem visto igrejas que perderam sua identidade.
Cristo não é mais o centro das pregações. É pregado palavra de motivação, palavra de coach, tantas palavras, mas a palavra de Cristo, o evangelho genuíno de Cristo, infelizmente, não tem sido pregado. Então, quando Cristo é tirado do centro, a igreja cai, porque Cristo é a coluna, Cristo é a pedra angular no qual nossa fé está afirmada. Sim ou não, irmãos? Então, sem Cristo nada acontece, sem Cristo não existe poder de Deus, sem Cristo não existe vida, porque a vida está em Cristo. A Bíblia diz que a vida foi manifesta e veio até nós, Cristo. O verbo se fez carne e veio até nós. Amém? Revestido de graça e de verdade, e todos nós recebemos dele graça e verdade. Amém? Então, precisamos a cada dia levantar a nossa voz, levantar essa bandeira e declarar que Cristo é a resposta. Quando pessoas vierem contando problemas, contando o que ele está passando, nós não precisamos inculcar ou trazer uma palavra no qual vai afagar só o ego dela. Precisamos levar a resposta concreta, e a resposta é Cristo. Cristo é a resposta para tudo aquilo que todos os nossos questionamentos. Amém, irmãos? Então a pessoa está com um problema no casamento. Qual a resposta para ela? Um curso? Um psicólogo? Tudo isso é bom, irmãos. Cursos são bons, psicólogos são bons, mas tem limites. Existe algo que somente a palavra de Deus, somente o Espírito de Deus pode penetrar, porque a Bíblia diz que o Espírito prescruta até as profundezas de Deus, as profundezas do coração do homem. Então existem coisas que somente a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do Espírito. E é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Amém? Então somente a palavra pode fazer essa transformação, essa mudança, trazer a resposta, trazer o equilíbrio que as pessoas precisam. Amém, irmãos? Então quando alguém vir atrás de um conselho, se nós não tivermos um conselho à luz da palavra, nós estamos simplesmente jogando palavras fora. Toda a resposta, todo o conselho que nós tivermos que dar tem que ser à luz da palavra. E muitas vezes a gente fica com medo de dizer à pessoa a verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, a Bíblia diz. Então, não devemos ter medo de dizer, olha, eu te amo, eu te entendo o que você está passando, não estou menosprezando o que você está passando, mas a resposta é essa. E a palavra tem resposta para tudo. Seja para finanças, seja para casamento, seja para qualquer área das nossas vidas. A palavra é o remédio, a palavra é a resposta, a palavra é a direção. Amém, irmãos? Então, falando em identidade e propósito, nós precisamos entender que nós somos nova criação. Amém? Não somos mais aquele homem velho, aquela mulher velha, tudo passou. E nós vivemos a partir de Cristo. Amém? A partir do dia que a gente entregou a nossa vida a Jesus, tudo se fez novo. O passado ficou, as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. E agora uma nova criação se levantou para viver agora em conformidade àquele que o criou. Amém? Porque a Bíblia diz que assim como ele é, nós somos. O problema é que é difícil a gente entender isso. Muitas vezes a gente questiona isso, mas como Jesus é, você é. Porque o Espírito de Deus habita em nós. O próprio Deus habita em nós. Então existe algo que nós carregamos que é poderoso, que é resposta. E a própria palavra diz que há uma ardente expectativa do mundo para que os filhos de Deus eles se levantem, resplandeçam, se manifestem. Amém, irmãos? Então precisamos ter ousadia e dizer às pessoas que Cristo é a resposta, que Cristo é tudo em todos. Amém, irmãos? Cristo é tudo em todos e que Jesus Cristo é o suficiente. Não precisamos acrescentar mais nada àquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi mostrado. Paulo disse que pode vir um anjo do céu e pregar outro evangelho além daquilo que pregamos, que ele pregou, que nós pregamos, seja anátema, seja maldito, seja sem valor. Porque o que é suficiente é Jesus e a gente saber o que ele fez por nós. A justificação pelo sangue, a redenção, fomos redimidos, tirados do cativeiro, fomos transportados do império das trevas, nós saímos daquela condição natural, carnal, humana que nós vivíamos e agora passamos a viver em uma nova condição de vida. A Bíblia diz em novidade de vida, fomos gerados para viver em novidade de vida. Um amém. Eu creio que até o final dessa palavra você vai entender.
e você vai vibrar com a palavra. Precisamos vibrar com essas verdades. Vibramos muitas vezes pelo gol de um time, ou pela notícia, ou por tantas coisas. Mas precisamos vibrar com essa verdade, que é a palavra de Deus. Porque ela é a resposta certa. Ela é aquilo que precisamos. Porque no momento de uma dificuldade, no momento de pressão, de tribulação, no momento de que a gente estiver sendo bombardeado, é essa palavra que a gente vai tirar de dentro do nosso bom depósito e declarar ela. Quando depressão vier, você não vai... A coisa que você vai fazer, que deve fazer, é pegar uma palavra, um trecho da palavra. Por isso precisamos conhecer a palavra e começar a declarar ela. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda o meu coração. Eu não serei abalado, eu não serei atingido. O Senhor está comigo, o Senhor é minha força, o Senhor é meu ajudador. Eu sou sarado e curado, eu sou provido por Deus. Meu lar é abençoado. E pegar a palavra e declarar a palavra até que a nossa mente seja renovada e transformada. Aleluia. Então, e assim, se alguém, tem alguém aqui? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou no original, nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Tem uma versão que diz que tudo se fez novo. Amém? Então você é um homem e uma mulher novinha em folha. O seu passado, Jesus nem se lembra, a Bíblia diz que ele joga o nosso passado no mar do esquecimento. Mas muitas vezes as pessoas estão ainda vivendo no passado, presas ao passado, presas ao que fizeram com ela, o que ela passou. Eu sei que muitas coisas que nós passamos em nossa vida não foi difícil, deixou marcas, mas precisamos apagar essas marcas com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado, de todas as mágoas, de todas as mazelas. E esse sangue é poderoso para transformar a nossa vida e nos fazer limpos, consciência limpa, uma mente renovada, um coração quebrantado, uma alegria plena, uma alegria que o mundo não dá. O mundo está em crise porque está buscando resposta, buscando alegria. Ontem eu estava trabalhando numa Jefferson, a Jefferson disse, olha, o pessoal aí está alegre, estava tendo uma festa lá, o pessoal dançando. E eu disse, filho, eles estão alegres nesse momento, mas daqui a pouco a festa vai acabar. E muitos vão deitar no seu travesseiro e não vão conseguir dormir. Vão chorar, vão passar noites em claro. Ou se dormir, vão dormir um sono perturbado. Porque não têm a verdadeira paz ou estão buscando uma alegria onde não pode ser encontrada. A alegria só se encontra em Cristo. As drogas não trazem alegria. As bebidas não trazem alegria. Dinheiro não traz alegria. Dinheiro é bom, amém? Mas ele não é a nossa fonte. A nossa fonte é Jesus. Ele ajuda a muita coisa, mas a gente não pode depositar o nosso coração nas incertezas, a Bíblia diz. Então, as incertezas das riquezas. Porque tem tantas pessoas que têm muito dinheiro, mas não tem paz. Tem boa cama, mas não consegue dormir. Tem uma boa casa, mas não se sente feliz dentro daquela casa. Então, o dinheiro só é bom quando a gente encontra a verdadeira riqueza, que é Cristo. Amém? Sem Cristo, a verdadeira riqueza não existe. Então, irmãos, como é que a gente pode descobrir o nosso propósito? Primeiro, conhecendo a nossa identidade, como eu falei, conhecendo quem somos em Deus. Amém? Aquilo que Ele fez por nós. Então só haverá crescimento e transformação em nossas vidas se vivermos a partir dessa nossa nova identidade, dessa nova criação que nós somos. Então a partir disso, quando eu entendo quem eu sou, eu vou viver diferente. Eu sei que eu tenho um pai que está ao meu lado e que não vai me abandonar. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Até aquelas coisas ruins, no final vai contribuir para um crescimento, para um milagre, porque aquilo que parece ser tragédia, aquilo que parece ser o fim, não é o fim. Nada é o fim se Deus não colocou um ponto final. Existe página, existe capítulos, existe novas estações na nossa caminhada. Então não pense em um momento de dificuldade que você vai perder, que você vai morrer, que algo ruim vai acontecer, porque a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Então é leve e momentânea, vai passar. Não fomos chamados para viver a vida toda em tribulação. Você está aqui, irmãos? Não fomos chamados para viver em derrota, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Mas é importante a gente entender quem somos em Deus. Somos filhos amados. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. André, por favor.
Mas precisamos entender que Deus tem um propósito universal, mas tem um propósito também individual para cada um de nós. Amém? Propósito universal de Deus. Quem pode me dizer o que é? A salvação da humanidade. Amém? Deus quer que todos sejam salvos. Então esse é o propósito universal. Mas existe um propósito individual para cada um de nós. Enquanto nós não descobrirmos isso, nossa vida não terá sentido. Jesus sabia para que ele veio. A vida de Paulo só teve sentido quando ele descobriu o propósito dele, o chamado dele. Foi quando ele teve um encontro com Cristo lá no caminho de Damasco, que tudo mudou. Ele abriu mão de tudo para viver o propósito dele. E em meio a tantas tribulações, em tantas perseguições, Paulo encontrava gozo. Paulo encontrava alegria para, em meio a uma prisão, ainda cantar louvores, orar e cantar louvores a Deus. A ponto daquele louvor ser recebido até Deus e o cálice que ele estava preso lá, ele estremecer e as portas do cálice ser aberto, do cárcere, ser aberto. Porque Deus ouviu a adoração de Paulo. Em meio a toda a tribulação, aquilo não pôde roubar a paz de Paulo, a alegria de Paulo. Você está aqui, irmãos? Amém? Então, em meio às tribulações, o melhor que nós precisamos fazer é cantar louvores, é adorar, agradecer ao Senhor, não pela tribulação, mas pelo que? Em meio à tribulação Ele está conosco. Em meio às lutas, a Bíblia diz que Ele jamais nos deixa, nunca nos abandona. Amém? Não louvamos a tribulação, mas louvamos quem está conosco em meio às provas, em meio às tribulações. Ele não nos deixa. Ele é o quarto homem na fornalha. Ele é aquele que não nos abandona. Amém? E aqui em Gálatas, capítulo 1, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor ou menino, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então aqui é uma figura de alguém que ainda não tem a revelação do que ele é e fica preso a coisas, preso à religião, preso à lei, preso a pessoas. Você sabia, irmão, que tem pessoas que não compram coisas, não fazem nada sem a bênção de alguém, de um pastor, de um bispo, de um papa, seja lá o que for. Para comprar um carro tem que perguntar a ele se pode comprar. E se comprar, tem que ir lá para ele abençoar, orar e ungir o carro. Irmão, são coisas que mostram o lugar que aquela pessoa está. Um lugar de criança, um lugar de menino. Não que a gente não vai celebrar a vitória um do outro e falar, eu comprei um carro, vou comprar um carro, mas eu não preciso de uma bênção de alguém ou autorização de alguém para eu poder comprar e fazer, porque eu tenho o Espírito. Você tem o Espírito, e esse Espírito é quem nos guia em toda a verdade. Mas pessoas ficam refém de pessoas. Eu sou pastor, eu amo o meu pastor, recebo a palavra dele com muita alegria, mas o meu pastor não pode ser o meu guia. O nosso guia é o Espírito Santo. Pastores, homens de Deus, eles ungidos pelo Senhor, ele libera a palavra, e essa palavra dá direção. Mas o pastor não pode dizer quem vai casar. A gente tem visto pastores dizendo quem casa, quem vai casar, quem não vai casar, e fazendo tantas arbitrariedades que Deus olha do céu e fica triste, irmãos. Porque não é esse o propósito de um ministro, de um pastor, de um líder. O papel de um pastor e um líder é tirar as pessoas da infantilidade e trazer eles para a maturidade. E não deixar eles presos. Você está aqui, você entende? Pessoas estão presas por causa de julgo humano. Então, irmãos, nós como ministros de Deus, conhecedores da verdade, nós precisamos andar na liberdade com que Cristo nos chamou. Para a liberdade foi que fostes chamados. Amém? Então somos livres, estamos vivos com Cristo e andamos em uma verdade que é uma verdade absoluta, que é a palavra. Enquanto andarmos na luz, enquanto andarmos na palavra, não tem como a gente tropeçar. Enquanto formos guiados por Deus, guiados pela sua palavra, porque Deus respalda a sua palavra. Amém? Então Deus, a Bíblia diz que Ele vela por essa palavra para cumprir. Então, tudo que precisamos entender e compreender é a palavra. E a palavra vai mostrar quem somos. O que temos, o que podemos, o que não podemos. Aquilo que nos pertence. Porque o Novo Testamento ele foi escrito para a igreja. Para a igreja compreender o que ela é. Amém?
A Bíblia diz que ele pegou todo o poder e autoridade e deu à igreja, deu a nós. Então a igreja é detetora da verdade. Então a igreja que não conhece o seu propósito, uma igreja que tirou Cristo do centro, é uma igreja que simplesmente está trazendo entretenimento para as pessoas. Trazendo diversão para as pessoas. São clubes. Mas nós somos uma igreja viva. Um organismo vivo. No qual o sangue jorra. A vida de Cristo tem jorrado em nosso meio. Amém? Nunca vi o nosso pastor pregar algo fora da palavra. Nunca vi o nosso pastor exaltar a ele, mas sempre exalta a palavra, sempre exalta Cristo. Amém? E será assim, porque é o propósito dessa igreja. Não é poucos membros ou muitos membros que vai mudar a nossa mensagem é Cristo. O pastor recebeu a revelação quando fundou esse ministério, quando Deus confiou a ele essa palavra desse ministério, ele confiou uma igreja que daria frutos. Uma igreja que estaria enxertada a videira. Uma igreja que estaria, uma igreja madura, uma igreja apaixonada por Jesus. Quantos apaixonados por Jesus tem aqui? Então somos nós, por quê? Porque descobrimos o nosso propósito, descobrimos a nossa identidade. A igreja sabe para onde ela está indo. E ela sabe que o crescimento vem naturalmente. Não forçamos crescimento. Não trazemos estratégias humanas. Amém, irmãos? Você nunca viu aqui o pastor, vamos fazer isso, vamos agora copiar isso, vamos trazer isso. Não. A estratégia quem dá é o Espírito que dá a direção. Não precisamos inventar a roda já foi inventada. Não precisamos acrescentar nada àquilo que já foi estabelecido, que é Cristo. Cristo em nós, amém? A esperança da glória. Cristo cabeça. Então, identidade, irmãos, o que é identidade? Identidade é um conjunto de características que definem uma pessoa. No reino de Deus, no Evangelho, a nossa identidade diz respeito àquilo que nos tornamos em Cristo. Amém? Daquilo que nos tornamos. Nossa identidade não é aquele númerozinho que a gente tem na carteira, no reino de Deus, no âmbito espiritual. A nossa identidade é Cristo. Amém? Ele é a nossa identidade. Ele é aquele que estabeleceu a igreja, que estabeleceu o seu povo. Então a nossa identidade, ela deve fluir a partir daquilo que nós somos em Deus. Através de Cristo. Aquilo que ele estabeleceu. Nos pegou e nos colocou nas regiões celestiais. Então estamos em cima, não embaixo. Os principados e potestades temem que a igreja entenda isso. Que a igreja compreenda esse mistério. Que a igreja ande nesse lugar, ande nesse poder, nessa revelação. Porque sabe que quando a igreja anda nesse poder, coisas vão ter que sair. Vão cair por terra. Enganos vão ter que sair. Porque essa revelação de Cristo, a revelação da igreja, faz com que doenças batam em retirada, falta saia, medo saia, milagres aconteçam. Porque os milagres eles foram feitos para acontecer. Vemos a igreja primitiva andando nos milagres, andando na revelação de Cristo, e Deus a cada dia acrescentando. Uma igreja que andava em comum, tinham tudo em comum. Uma igreja que andava em comunhão, uma igreja que andava nos dons, que os dons fluíam naturalmente. Eles se reuniam e coisas grandes aconteciam. Eles oravam e o lugar estremecia. Então essa igreja somos nós, irmãos. Nós somos a igreja, a continuação daquilo que aconteceu lá em Atos. Precisamos andar nesse nível de intimidade, de revelação, de comunhão, de desejo, de fome, de sede por Deus, de querer crescer, de querer aprender, de ter uma vida transformada, de sair de um estágio e ir para outro, ir para águas mais profundas. Foi isso que a gente aprendeu domingo passado. Quantos estão lembrados? Sair desse estágio de menino e nos robustecer, nos revestir de Cristo. Precisamos nos revestir de Cristo, revestir dessas verdades. Amém? A Bíblia diz que todos os quantos foram batizados se revestiram de Cristo. Existe um revestimento que não é uma capa, que não é uma roupa, que não é um músculo, mas é um revestimento de Cristo. Revestimento daquilo que Ele é, no qual os demônios batem em retirada. Paulo se revestiu de Cristo de uma tal forma que onde eles chegavam, os demônios começavam a gritar. Curas aconteciam. Pedro estava tão revestido de Cristo, da revelação daquilo que o Cristo era, que quando ele andava, a própria sombra de Pedro já curava as pessoas. Quando nós entrarmos nesse nível de entendimento e revelação, um só aperto de mão vai curar pessoas.
Porque a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos. Não diz para a gente orar, clamar, a gente ora, clama, mas vai ser algo que vai fluir tão naturalmente que só o toque das nossas mãos, só um abraço, vai haver cura. Nossa boca vai ser a boca de Deus, porque a igreja entendeu quem ela é. Aleluia. Então, essa nossa nova identidade precisa ser conhecida e ser desenvolvida. Amém? Precisamos desenvolver essa identidade. A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Então é algo que a gente desenvolve todo dia. Como? Como é que eu desenvolvo? Praticando, irmãos. Praticando. Vai aparecer oportunidades que eu preciso praticar essas verdades para que isso se torne real dentro de mim. Você só vai ver, só saber que cura é real, que cura acontece quando você impor as mãos sobre alguém e alguém ser curado. Câncer sair. Alguém com depressão ser curado. Você só vai ver que essa palavra é verdadeira e é real quando você ver os milagres acontecerem. Na realidade, não precisamos nem ver, porque não andamos por vista. Mas nós vamos presenciar. Isso vai ser algo que vai marcar a nossa vida. Não andamos por sentimentos, andamos por fé. Não precisamos ver, mas nós vamos ver. E quando nós vemos os milagres, aquilo ali vai ser algo que nunca mais nós vamos esquecer. Desde que a gente aprenda a funcionar no propósito e no plano. Amém? Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Irmãos, se a gente não sabe para onde vai, se a gente não sabe para onde a gente está indo, então a nossa vida não tem sentido. Então só sabemos para onde vamos quando sabemos de onde viemos, de onde a gente veio. A nossa origem não é o ventre da nossa mãe, a nossa origem não é a nossa família, não é a nossa parentela anterior, nossa raiz genealógica. A nossa origem é o céu. Você sabia disso? Você sabia? Olha para cá, irmãos. Se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não sabe de onde nós viemos, não tem como a gente avançar. E muitas vezes pensamos que a nossa origem é a nossa raiz genealógica, ou nos nossos parentes. A nossa origem é o céu. Nós viemos de lá. A Bíblia diz que antes que nós existíamos, antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos via. O salmista diz que quando eu ainda era algo informe, Deus já me via. Antes de Arthur nascer, Deus já viu Arthur, já planejou um plano para Arthur. Arthur é o bebezinho de Rafa, de Daiane. Chega, né, Rafa? Então Deus já planejou. O que Arthur tem que fazer? É descobrir esse plano, descobrir esse propósito. Então a nossa origem é o céu. O Senhor disse para Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu já tinha te escolhido para ser profeta para as nações. Amém? Então, a nossa origem é o céu, a nossa origem é Deus, nós viemos dele. E ele não nos criou, nós não somos uma criação, algo do que veio de um acaso, um erro, algo que aconteceu entre um homem e uma mulher e de repente eu nasci. Não, havia um propósito eterno. Por isso que é tão importante a gente descobrir esse propósito, para que a gente funcione. Falei, existe um propósito universal, mas existe um propósito individual para cada um de nós. Amém? Aleluia. Filipenses 2 diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não nos criou para tragédias. Todas as tragédias é uma deformidade da palavra, daquilo que Deus não nos criou. Amém? A Bíblia diz que nós devemos viver em longevidade de dias. Lhe darei longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então Deus nos criou para a gente correr a nossa carreira. E ao correr a carreira, a gente tem que olhar para trás e ficar feliz. E dizer como o apóstolo Paulo falou:
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo cumpriu o propósito dele. O propósito dele não era ser aquele perseguidor da igreja, aquele fariseu que ele vivia sendo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, tudo mudou. Ele passou a conhecer quem ele era, o propósito que Deus criou. E aí ele abriu mão de tudo e correu, e avançou, e fez o que Deus confiou a ele, mesmo sabendo que ia morrer, mesmo sabendo que ia passar por tantos perigos. Mas a Bíblia diz que Paulo disse assim: importa é que aconteça aquilo que ele falou para mim. Porque um certo profeta, Ágabo, falou para Paulo, na realidade ele pegou a cinta de Paulo e disse: olha, assim vão fazer com o dono dessa cinta quando ele chegar em Jerusalém. Mostrou que Paulo ia sofrer. Mas Paulo tinha uma palavra de Deus. Por isso que precisamos conhecer a palavra, conhecer Deus, ter intimidade com Deus, para que Deus nos dê uma palavra e nessa palavra a gente caminhe. Paulo tinha uma palavra, e a palavra de Paulo para Paulo era o seguinte, que Deus deu para ele: Paulo, importa que você dê testemunho de mim em Jerusalém. Então, se Deus tinha dito para Paulo, para ele ir para Jerusalém testemunhar, é porque Paulo sabia que Deus seria com ele lá, não importa o que acontecesse. Quando Deus nos dá uma palavra, irmão, não importa o que vai acontecer, não importa o preço, importa é o fim. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Talvez a sua história hoje esteja um pouco turbulenta, um pouco perturbada, um pouco sem direção, mas eu quero dizer uma coisa para você, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito profético de Deus, o final vai ser melhor. O que Deus tem para você será bem melhor, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que não desceu o coração, é o que Deus tem preparado para nós. E os propósitos de Deus sempre são bons. Deus não nos chamou para ser envergonhados, confundidos, destruídos. Deus nos chamou para a vitória. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus tem preparado coisas grandiosas, irmãos, para nós. A igreja, eu não creio que Jesus vem buscar uma igreja destruída, abatida, cabisbaixa, moribunda. Não, Deus vem buscar uma igreja viva, avivada. Uma igreja próspera, uma igreja feliz, uma igreja alegre. Uma igreja que está pronta, mas está cumprindo o seu propósito. Uma igreja que anda no triunfo de Cristo. Então, até a vinda de Jesus existe muita coisa para a gente fazer. Existe muita coisa para a igreja fazer. E a igreja precisa tomar um posicionamento. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo e vendo aí, a igreja tem que tomar um posicionamento. Senão o mundo cai, vai ruir. E a Bíblia diz que a igreja é a coluna. Essa coluna sustenta. Então, enquanto a igreja não tiver sendo a resposta, o mundo vai continuar assim. Infelizmente. Enquanto a igreja não se levantar em fé e mostrar para o mundo que Cristo é a resposta para tudo, o mundo vai permanecer esse caos. E sabemos que as coisas só vão piorar. Mas a igreja, ela foi levantada, ela foi estabelecida para trazer luz, para trazer verdade. E cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Quando falamos de identidade, é aquilo que nós somos, mas quando falamos de propósito, é aquilo no qual nós fomos chamados. E o nosso propósito é aonde estiver e aquilo que nós fomos criados para ser, a gente resplandeça a Cristo lá. Nem todos vão ser chamados para o púlpito, mas todos nós fomos chamados para testemunhar. Então, se você é um médico, testemunhe Cristo lá. Se você é um advogado, se você é um vendedor, se você é um empresário, seja lá o que for, um professor ou uma mãe, ou uma dona de casa, você foi chamado e tem unção sobre a sua vida para cuidar dos seus filhos, mostrar para eles o propósito, criar eles dentro da palavra, a luz da palavra, e não deixar que seus filhos se percam. Você está aqui, irmãos? Seja qual for o propósito, existe uma unção para ela. Eu estava pensando esses dias aqui, agora, em meio aos escândalos que estão acontecendo aí, e eu me lembro do testemunho do ministro André Barbosa. Quantos já ouviram falar de André Barbosa? André Mendonça, perdão. Ministro do Supremo. E ele contando que, quando ele era mais novo, ele tinha um sonho, tinha um desejo de fazer seminário e ser um pastor. E Deus não permitiu isso até aquele momento. Por quê? Era necessário que ele estivesse preparado para esse momento.
O desejo de Deus era trazer ele para algo maior, para que hoje lá no Supremo ele pudesse defender algumas causas, ele pudesse ser Cristo ali naquele lugar, e é isso que, para esse propósito que ele foi levantado. Então eu estava pensando, foi para esse propósito que ele hoje está lá estabelecido, porque se não, imagine, o Supremo sem um homem de Deus, sem um homem de caráter, sem um homem lá para levantar e trazer a verdade, a justiça, e fazer o que é coerente. O plano dele era um, mas os planos de Deus eram bem maiores. Porque os planos de Deus são bem maiores do que o nosso. Às vezes a gente faz planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem de... A Bíblia diz que a resposta certa vem de Deus, irmãos. O coração do homem planeja, faz planos. É bom fazer plano, mas desde que esses planos estejam envolvidos com o nosso propósito, com o propósito de Deus para nós. Amém? Senão estaremos funcionando de uma forma errada. A gente, a AM está funcionando no FM, ou FM está funcionando no AM. Foi chamado para algo que nunca a gente foi... A gente está fazendo algo que a gente nunca foi chamado para ser. Eu vi uma pessoa... Fica aqui comigo, amém? Eu vi uma pessoa falando que achou um parafuso. Coisa simples, um parafuso. Preste atenção nessa história. E só que aquele parafuso era diferente. Mas quando ele olhou aquele parafuso, ele pegou o parafuso assim, lembrou logo de uma gaveta que estava meia caindo, e ele disse, vou colocar esse parafuso na gaveta. E foi para casa para colocar o parafuso. Só que aquele parafuso era diferente, era mais leve. Era um parafuso que ele viu que tinha algo diferente. E ele foi pesquisar sobre aquele parafuso. Um parafuso, nós sabemos que um parafuso custa 25, 30 centavos, é algo bem barato. E quando ele foi ver, porque a forma daquele parafuso era diferente, eu acho que ele já viu esse tipo de parafuso, era um parafuso de titânio. E aquele parafuso, quando ele começou a pesquisar, valia entre de 50 a 500 reais, depende do parafuso. Porque o parafuso de titânio ele é feito para próteses, para colar osso, para próteses dentárias, então o preço dele é muito maior. Ou seja, o propósito da criação daquele parafuso não foi para uma gaveta. Então, ele iria funcionar de uma forma errada, sem saber aquele homem estaria usando aquele parafuso de uma forma errada. Então, irmão, se a gente não descobrir o nosso propósito, a gente vai estar funcionando da mesma forma que esse parafuso. Parafuso de titânio custa caro. Sua vida custa caro. E só temos uma vida. Não existe vida, não existe outra vida a não ser a vida de Cristo. E ao morrermos, o homem é um ser eterno. Não existe esse negócio de reencarnação. O que existe é quando nós partimos daqui, vamos viver eternamente com o Senhor. Aqueles que fizeram Jesus salvador de sua vida. Amém? Então só temos uma vida e devemos usar essa vida com um propósito. Paulo disse, eu me engastarei e me deixarei gastar. Paulo sabia que a vida dele tinha um sentido e ele precisava gastar a vida dele para aquele sentido. Então muitas vezes estamos cansados, muitas vezes não queremos fazer algo, mas precisamos entender que o propósito para o qual fui criado é preciso eu me gastar para que outras pessoas venham para o reino. Que pessoas sejam abençoadas. Eu me engasto para que eu possa abençoar o meu irmão. Eu me engasto para que eu possa abençoar a minha família. Não existe perda de tempo no reino de Deus. Não pense que ao fazer algo, por mais simples que seja no reino de Deus, seja algo sem valor. Tudo tem valor no reino, desde que a gente faça isso com propósito e com revelação de que eu sou um canal da bênção de Deus. Através da minha vida, pessoas serão abençoadas. Quem passar pela minha vida vai ser abençoado. Eu tenho resposta. Eu posso abençoar o meu próximo, eu posso abençoar o reino. Foi para isso que eu fui estabelecido. Que você foi estabelecido. Amém? Então Jacó, eu estava meditei tanto nessa palavra. E eu entendi que Jacó só andou naquela bagunça toda, perseguido pelo irmão, enganando, trapaceando, por isso que o nome dele, Jacó, significa usurpador ou enganador. Mas um dia, ele teve um encontro verdadeiro com Deus, lá no Val de Jaboque. Está lembrado?
E naquele encontro lá que ele viu o anjo do Senhor, ele agarrou o anjo e lutou e disse: eu não saio, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar, enquanto eu não mudar, enquanto eu não sair desse estado que eu estou, deplorável, de engano, essa minha vida sem sentido, meu irmão está me perseguindo, tudo que eu faço dá errado. O meu sogro só vive me enganando. Eu trabalhando para ele, as ovelhas dele crescendo e eu não ganhando nada. Então eu preciso de mudança. E quando ele depositou no coração dele a mudança, melhorar, sair daquela situação, ser transformado, a Bíblia diz que Deus o tocou. Deus quer nos tocar, irmãos. E o toque de Deus nunca é para nos destruir, é para nos transformar. De glória em glória, à semelhança de Jesus. E ele passou de ser um enganador para ser um campeão. Deus mudou o nome dele. Deus mudou a história dele. Ele deixou de ser Jacó para ser, quem se lembra? Diga Israel. Diga Israel significa campeão de Deus, príncipe de Deus. Ele deixou de ser um enganador para ser um príncipe. E aí a vida dele tudo mudou. Foi transformada, porque Deus nunca criou ele para ser um Jacó, um enganador. Deus nunca nos criou, irmão, para ser um fracasso. Deus nos chamou para ser um sucesso no reino de Deus. Alguém muito abençoado. Bata no peito todos os dias e diga: eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Por que eu posso dizer isso? Porque o próprio Deus já disse que eu sou. Está lembrado da declaração que a gente falou quando a gente começou a ministrar a palavra? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então eu sou o quê? Muito abençoado, porque Efésios 1:3 diz isso. Que Deus já me abençoou com toda a sorte de bênção. Então eu acordo todo dia de manhã, irmão, batendo no peito e digo: eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. Eu sou mais que vencedor. Se você é mulher, você declara: eu sou uma mulher ungida do Senhor. Tem um propósito de Deus. O meu lar será estabelecido em justiça e verdade, porque eu sou uma mulher ungida no meu lar. Os meus filhos serão estabelecidos como ungidos do Senhor. Filhos são bênção, como bênção de Deus. Meus filhos serão como uma flecha na mão do arqueiro. E você declara isso, e você ministra isso para seus filhos, em vez de estar falando palavras que muitas vezes não faz com que a vida dele mude. Você vai começar a mudar a vida dos seus filhos declarando a palavra. Coisas acontecem e mudam quando eu abro a boca, sabendo quem eu sou, e começo a declarar a palavra. Não chega no final do mês já sabendo que o dinheiro não vai dar para pagar as contas. Eu tenho tanta conta para pagar que eu acho que o dinheiro que eu vou ganhar esse mês que vai entrar não vai dar nem para pagar minhas contas. Não é assim, irmãos. A Bíblia diz que o nosso Pai, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Então temos nossas necessidades supridas em Cristo. Então eu não declaro falta, eu declaro suprimento. Eu não declaro maldição, eu declaro bênção. Eu não declaro morte, eu declaro vida. Morte e vida está no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Eu declaro aquilo que eu quero ver e não aquilo que eu estou vendo. Eu vou repetir, tá? Eu devo declarar aquilo que eu quero ver e não aquilo que eu estou vendo. O que você está vendo é uma mentira. O que você está vendo não é a sua real, não é a sua realidade. Não é o que Deus planejou. Amém? Então não olhe para o passado, não olhe para a circunstância, olhe para o seu futuro. Nosso futuro é glorioso, porque Ele já preparou para nós um caminho. Amém? A Bíblia diz que esse é o caminho e devemos andar nele. O caminho é Cristo, eu ando nesse caminho e nesse caminho não há derrota. Esse caminho não há como eu ser envergonhado, não há como eu ser confundido, irmãos. Por isso que eu devo me revestir de Cristo a cada dia. A palavra revestir, irmãos, ela vem de um prefixo, ela tem um prefixo re. E toda vez que esse prefixo re, ele está na frente de uma palavra, re quer dizer refazer de novo. Então, a Bíblia diz que quando eu estou revestido de Cristo, eu estou me revestindo do novo homem. Eu me estou revestindo do meu original. Eu me revisto de Cristo, eu estou me revestindo do que eu fui criado para ser, originalmente. No original. Amém? A imagem de Jesus. Então,
O homem foi criado para ser isso, para ser semelhantes a Cristo. O homem é semelhante ao Senhor. O homem perdeu essa semelhança quando pecou, mas Jesus veio para restabelecer novamente essa imagem e semelhança que nós somos. Amém? Por isso que Deus nos abençoa, porque quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue, Ele vê Jesus, Ele vê a aliança que Ele fez com o próprio Filho na cruz. E nós fomos inseridos nisso. Nós fomos enxertados nisso. Então a nossa posição agora é uma posição legal. Diga legal. Então, a nossa posição hoje em Cristo é o quê? Uma nossa situação legal diante de Deus, no qual nós fomos colocados. E essa posição é perfeita e eterna. E vou repetir. Nossa posição em Cristo hoje, assentado com Ele, é uma posição legal. Porque foi comprada por Jesus. Ele pagou o preço para que nós estivéssemos hoje assentados. Por isso que é legal, uma posição legal, eterna e perfeita. Você não caiu no céu, não entrou no reino de paraquedas. Você entrou pelo caminho, e esse caminho é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Quando eu entrei por esse caminho, eu encontrei a verdade, encontrei a vida. E fui me posicionado no reino, que é um reino inabalável. O reino de Deus é um reino inabalável. Então, por que nós estamos nos abalando tanto? Por causa da falta de revelação do reino. No reino de Deus não há falta. No reino de Deus não há doença. E quando como cidadãos desse reino, nós andamos e temos essa revelação, tudo que for contrário tem que sair. Porque eu vou andar à luz daquilo que eu sou nesse reino. E no reino de Deus, que não é comida nem bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito, nesse reino, as coisas são estabelecidas, porque verdades no qual aquele rei, Jesus já estabeleceu, tem que ser manifesta. A revelação desse reino vai trazer cura, alegria, paz, senso de propósito, mudança, transformação. Por isso que Cristo é tudo em todos. Por isso que Cristo é a resposta. Por isso que quando eu conheço quem Jesus é, eu me conheço. A revelação de Jesus é a revelação de quem eu sou nele. Porque você está nele, nós estamos nele. Quando eu conheço Jesus, eu me conheço. Eu me estabeleço nessa verdade, nessa autoridade, no qual serpentes e escorpiões são pisados. O medo é pisado. A dor é pisada. Ele esmagará. Ele esmaga. Está debaixo dos pés de Jesus. Doença, medo, depressão está debaixo dos pés de Jesus. E Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então está debaixo do corpo da igreja, dos pés da igreja. Então precisamos andar, irmãos, a revelação disso. Precisamos nos ver como Cristo nos vê, porque Ele já nos deu esse acesso. Amém? Colossenses 2,18. Esse acesso foi aberto lá na cruz. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. E agora nós podemos entrar na presença de Deus, viver na presença de Deus, sem culpa e sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Nossa posição, vou repetir, em Cristo, diante em Deus, é como se o pecado nunca tivesse existido. Eu já matei, eu já fiz isso. Em Deus não existe mais aquele passado. O único passado que ainda permanece em nós é o que Jesus fez lá na cruz. Mas não aquele passado de mentira, de droga, disso, daquilo outro, no qual tem pessoas que se gabam desse passado, que muitas vezes um passado vergonhoso, que trouxe tanta dor para ele, para pessoas, e as pessoas ainda se gabam em contar esse testemunho. Eu era isso, eu era aquilo. Imagine, irmãos. Deus, o desejo de Deus é que a gente conte aquilo que Ele fez em nós, aquilo que agora nós somos nova criatura, e não aquela velha criatura que nós éramos, cheio de vícios, cheio de pecado, e a pessoa ainda batendo no peito, eu matei tantos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. 1 hora falando do testemunho, 5 minutos falando daquilo que agora ele é, porque ainda não sabe quem é, está preso ainda a um passado. Quando Deus nem se lembra mais desse passado. Deus está ligado agora no futuro e naquilo que está nos aguardando. Amém? Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Coloca o 12, André.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aí no versículo 13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E o desejo dele é que a vontade dele seja estabelecida em nossas vidas. Amém? O próprio desejo de Deus é que aquilo que ele nos criou para fazer aconteça, se manifeste. Então existe algo grande para acontecer e Deus só espera que nós também criamos dessa forma e desejamos isso. E quando nós desejamos isso, Deus manifesta. A Bíblia diz que nossos sonhos, nossos desejos não serão frustrados, desde que esteja estabelecido no propósito de Deus. Amém, irmãos? Você fica feliz por saber disso? Que precisamos viver a nossa identidade, que é Cristo, conhecer o nosso propósito, conhecer essa vida melhor, crescer, sair da infantilidade, como o pastor falou domingo, avançar, correr, dar altos voos, se ver como Deus nos vê como mais do que vencedores, nos vê como primícias. A Bíblia diz que nós somos as primícias. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo, para quê? Para que ele visse o penoso trabalho de sua obra e ficasse feliz. Então Deus, ele fica feliz quando olha para nós e vê a gente andando de uma forma diferente, não como derrotado, não como alguém cabisbaixo, mas como alguém que é mais do que vencedor. Amém? Fica de pé. Então eu preciso renovar a nossa mente, a minha mente todos os dias. Eu preciso declarar essas verdades até que isso seja, até que a chave mude. Precisamos ter uma metanoia, irmãos, uma mudança de mente, para que a nossa vida seja transformada de glória em glória. Amém? Se não houver, deixa eu chamar o louvor para nos ajudar aqui. Vamos cantar um louvor. E enquanto isso, você vai pegar essa palavra que você recebeu. Nós não vamos ser agora, só um momento, irmãos. Vamos deixar que essa palavra, ela penetre na nossa vida, no nosso coração. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, porque aprendemos que não somos fruto de um acaso. Não fomos criados por um acaso. Não fomos chamados para o reino de Deus para viver de qualquer maneira. Fomos chamados para o reino para viver esse propósito. Para viver uma vida diferente. Para resplandecer. Para brilhar. Para prosperar. Para crescer. Para avançar. Para que nada nem ninguém possa nos parar. Nada nem ninguém pode nos derrotar. Porque maior é o que está conosco. Quando estamos dentro do propósito, sabemos que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que o amam. Quando estamos dentro do propósito, sabemos que o dinheiro vai vir, os recursos vão vir, portas serão abertas, porque dentro do propósito há provisão. Eu vou repetir, dentro do propósito há provisão, porque provisão não se manifesta, porque não estamos no propósito, porque na hora que entrarmos dentro do propósito, o dinheiro vai cair na nossa cabeça. Portas serão abertas, coisas serão estabelecidas, milagres vão acontecer dentro do propósito. Onde a gente chegar, o reino de Deus será estabelecido. Coisas vão mudar. Não tenho dúvida que essa igreja vai crescer e prosperar como nunca. Precisamos tirar os olhos daquilo que a gente está vendo e crer, porque essa palavra ela carrega consigo uma unção, e essa unção é atrair os famintos para Deus, atrair os famintos para o reino, atrair os famintos para conhecer essa realidade, conhecer essa palavra que muitos estão clamando por ela. Muitas pessoas estão clamando por essa verdade que a gente tem ouvido aqui todo domingo. E muitas vezes não nos atentamos para o peso que há nessa palavra. Eu vou repetir. Muitas vezes não atentamos para o peso que há nessa palavra. Feche os olhos. Você vai fazer uma oração nesse momento a Deus e dizer assim: Senhor, agora eu entendo por que tanto vazio, agora eu entendo por que tantas coisas estão acontecendo contrária àquilo que eu tenho sempre sonhado. Tanta coisa tem estar travada, truncada. É porque, Senhor, ainda não entrei 100% dentro do meu propósito. Senhor, eu quero saber qual é o meu propósito. Senhor, eu quero saber qual o plano, qual o projeto e aquilo que você tem preparado para mim, Senhor. Eu vou entrar, eu não quero saber o preço que vai custar, porque não existe preço maior, irmãos. Olha para cá. Fica aqui, irmãos. Não existe preço maior do que aquilo que Jesus já pagou.
aquilo que você pensa que é preço, aquilo que você pensa que será difícil. Talvez Deus te chame para algo que você não tem nenhuma capacitação, mas não tenha medo. O André Mendonça, ele nunca se viu preparado para ser um ministro do Supremo. Talvez você nunca, talvez Deus esteja te chamando para algo e você está com medo de entrar, mas não tenha medo. Se você tem certeza que é Deus, não tema, vá. Porque importa que o desejo de Deus seja estabelecido através da sua vida. Não importa o preço. Os recursos vão vir. Portas serão abertas. Não tenha medo de perder um filho, de assim, para algo que Deus está chamando. Deus está chamando ele para algo, fica tranquilo, porque se o propósito de Deus na vida dele é esse, então lá vai haver provisão e cuidado. Quem cuida do seu filho não é você, é Deus. Não tenha medo, se teu marido tem algo que Deus colocou no coração, não tenha medo, porque quem cuida do seu marido, quem cuida da sua esposa, quem cuida da sua empresa, seja lá o que for, é Deus. Então quando Deus diz, e acabou-se, ponto final. Fica com a palavra, creia na palavra, que a palavra que Deus liberar para você, receba uma palavra de Deus. Ore em outras línguas, passe tempo com Deus, se gaste, para que você possa ouvir aquilo que Ele tem para você. E Deus, Ele fala, irmãos, constantemente Deus quer falar, Deus fala, Deus se manifesta. Mas muitas vezes estamos tão ocupados, tão atarefados, que não temos condições de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, tantas vozes sendo ditas, tantas vozes gritando no nosso ouvido. E a voz que é mais importante, nós não estamos parando para ouvir. Existe uma insensibilidade tão grande que não permite a gente ouvir a voz de Deus. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que nessa noite ouvidos espirituais estão sendo abertos, corações estão sendo abertos, olhos estão sendo abertos, o espírito de sabedoria e de revelação em Cristo Jesus está sendo nos dado. Nós vamos conhecer esse propósito, nós vamos conhecer esse mistério, nós vamos conhecer aquilo que nós fomos chamados. Não tenha medo. Se é para viajar, viaje. Se é para mudar, mude. Se é para deixar, deixe. Se é para pedir perdão, peça. Seja lá o que for, desarme, solte a capa, dê a túnica, corra. Só não deixe essa vida que é tão preciosa, que custou um preço tão caro, ser gastada em vão. Você gasta em vão. Você gasta para algo que não foi criada para ser. Em Deus não há peso. Se você andar dentro do propósito, você vai ver que não há peso. Mesmo em meio a todas as lutas, pressões, perseguições, para Paulo não havia peso. Para Jesus não havia peso. Mesmo sabendo que ia para a cruz, mesmo sabendo que ia ser desprezado, que não iam fazer caso dele, ia ser desprezado, mas ele sabia, foi para isso que eu vim. Quando nós sabemos o propósito para qual nós fomos chamados, nós fomos criados, nós vamos ver que existe um peso de glória. Existe um peso de glória. Existe um manto que nos cobre. Existe uma força que nos capacita. E essa força é do Senhor. Só o Senhor pode nos fortalecer. Só o Senhor dá força ao cansado. Revigora o que não tem nenhum vigor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias, subirão, não se cansarão, correrão, não se fadigarão. Porque espera no Senhor, porque está ouvindo de Deus as direções. Então pode correr, pode avançar, pode crer que coisas vão acontecer. Não viva a vida sem expectativa. Aquele negócio, deixa a vida me levar. Não, irmãos, isso é para o mundo. O mundo leva as pessoas, conduz as pessoas para o caminho de destruição. Mas Deus nos convida para ser guiado por Ele e andar num caminho que dá vida, um caminho de paz, um caminho de gozo, um caminho de vitória. Essa é a caminhada do cristão, do Filho de Deus, quando está dentro do propósito. Mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não tem medo, porque ele sabe que Deus está com ele. 1000 caem ao lado dele, 10.000 à direita dele, ele não é atingido. Somente com os olhos a gente vê a recompensa do ímpio, mas o propósito do justo será estabelecido. Então não tenha medo.
Não tenha medo de viver o propósito, nem de descobrir. Custe o que custar. Abra mão dos títulos, abra mão de posição, abra mão de dinheiro, abra mão de qualquer coisa para viver o seu propósito. E dentro desse propósito você vai ver que essa vida terá tanto prazer e alegria. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Deixa eu orar por você e depois a gente vai cear. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas verdades. Pai, que essa semente que é incorruptível, ela não morra. Que a gente possa viver a partir de Cristo, a partir da cruz, e descobrir o propósito da nossa existência, descobrir a nossa identidade e viver uma vida que realmente vale a pena. Não tem, Pai, a maior tristeza do mundo é uma vida sem propósito, uma vida sem valer a pena, uma vida de frustração. E você não nos chamou para viver frustrados, abatidos, cabisbaixos. Você nos chamou para viver alegres, para viver triunfantes, para viver na vitória de Cristo. Você nos chamou para prosperar, para crescer, para avançar. É isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Avançar em Ti, Pai, confiando na obra de Cristo, naquilo que Ele estabeleceu, o propósito eterno Teu, Pai, o propósito individual Teu. É isso que nós vamos andar, é isso que nós cremos, é isso que nós cremos como igreja, é isso que nós cremos como pessoa, como filho Teu. É isso que nós vamos desejar ardentemente conhecer. Fazer como Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançando para o prêmio da nossa soberana vocação. Existe um prêmio para cada um de nós, existe uma coroa, e esta coroa nos aguarda, e nós queremos olhar para Ti, Pai, na Tua face, e receber de Ti aquilo que você vai dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel naquilo que eu te dei, naquilo que eu te confiei. Você ganhou talentos. Você não teve medo da morte. Você não teve medo, porque você confiou em mim e naquilo que eu te chamei. E é isso que nós queremos fazer, Pai. É isso que nós vamos fazer. E ser fiel a esse chamado. E no final de tudo daremos toda a glória a Ti, toda a honra a Ti. Porque nós somos apenas um canal. E temos esse privilégio de poder tocar a vida das pessoas através daquilo que você depositou em nossas vidas, daquilo que você confiou. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.